Olá, gente bonita. O Frente a Frente com o Toninho de hoje, estamos recebendo o médico Casimiro e o doutor Daniel. E hoje nós vamos bater um papo, vamos falar da pandemia, vamos falar de direito, vamos abordar aqui vários assuntos, vamos falar de política. E nós estamos aqui para bater um papo. Doutor Casimiro, seja bem-vindo. Doutor Daniel, seja bem-vindo. Eu quero que o senhor fale um pouco da sua história, doutor Casimiro. Olá, Toninho. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu programa. Olá, Daniel. Um prazer estar com você também, os nossos telespectadores da TV Sol. É um prazer estar aqui para poder conversar com vocês sobre esses temas tão importantes que atingem a sociedade brasileira. Eu sou médico formado há 37 anos pela Unicamp. Fui presidente do Sindicato dos Médicos de Campinas, atualmente presido a Federação Médica Brasileira e também estou presidindo o PDT, o Partido Democrático Trabalhista de Campinas. Doutor, eu vi que veio uma mocinha junto com o senhor e ela veio trazendo o seu currículo, que é tão grande. Obrigado, doutor. Seja sempre bem-vindo. Doutor Daniel. Quem é o doutor Daniel? Obrigado, em primeiro lugar, Toninho. Receba meus cumprimentos. Obrigado. Cumprimentos esses que eu estendo a todos os telespectadores da TV Sol, a todos os espectadores da querida cidade de Indaiatuba e arredores. Toninho, é muito difícil falar de si próprio, né? Sem parecer ser narcisista. Mas eu sou um mero advogado que milito na causa da advocacia, das leis, todos os dias. Sou oriundo de Cuiabá, Mato Grosso. Há alguns anos tive a oportunidade de me mudar aqui para o interior de São Paulo, onde fui muito bem recebido, obrigado. E hoje estou como secretário do PDT de Campinas também. Estamos aí na mesma luta do que o doutor Casimiro. Infelizmente ainda não tenho a oportunidade de ter um currículo tão grande igual o do doutor, mas um dia eu ainda vou chegar lá, Toninho. Bacana, bacana. Doutor Casimiro, vamos já com um assunto bastante polêmico. O tratamento precoce, ele realmente é eficaz? Tem trazido grandes benefícios ou realmente isso é algo que simplesmente é papo de boteco? Infelizmente, viu, Toninho, não existe tratamento precoce para a Covid. É papo furado, esses medicamentos que são usados para a Covid não têm nenhum efeito em relação ao enfrentamento do coronavírus, né? E o que a gente tem que fazer é tomar os cuidados necessários para evitar ter a doença, que é usar a máscara, usar o álcool gel, manter o distanciamento social. Uma vez contaminado, aos primeiros sintomas você deve procurar um médico, que ele vai dar todo o suporte para que você enfrente a doença com os medicamentos que são necessários, são na grande maioria medicamentos sintomáticos, né? Não existe ainda um medicamento para tratar o coronavírus, existem vários tratamentos, vários medicamentos promissores que estão em fase experimental, mas ainda não tem nenhum tratamento efetivo contra o coronavírus, né? A não ser aqueles suportes que você vai tratando os sintomas e dando suporte para que o organismo do paciente reaja e ele supere o processo infeccioso pelo coronavírus, né? O único tratamento precoce e efetivo que existe chama-se vacina. Somente a vacina é capaz de prevenir o coronavírus. Esse é o único que nós temos atualmente cientificamente comprovado. Doutor, os lockdown, eles realmente funcionam ou é outro papo, ou é coisa de política? Funcionam sim, Toninho, funcionam sim. Vamos entender por que funcionam. Para entender, a gente tem que saber o que é o coronavírus e como ele é transmissível. Ele é um vírus transmitido por gotículas, e ele tem um vírus predominantemente respiratório, ele é transmitido por gotículas. E ele não sobrevive no meio ambiente. Então, quanto mais gente tiver aglomerado, mais fácil dele se propagar, porque as pessoas, estando próximas, vão ter contato com um número maior de gotículas, são todas microscópicas que a gente não vê. Então, quando você faz o distanciamento social, você não deixa que uma pessoa contamine outra, tá bom? E quando você faz um isolamento, tipo um lockdown, o ciclo do vírus é de 15 dias. Você diminui significativamente a disseminação do vírus, porque ele não sobrevive no meio ambiente. Ele só sobrevive quando há ambientes de aglomeração, em que há muitas pessoas próximas que possam trocar diversas gotículas, e um contaminado pode contaminar 10, 20 pessoas, conforme se for um ambiente fechado e se esse ambiente também for pequeno. Se você tiver, por exemplo, numa sala de 3 por 4 metros, uma pessoa contaminada mais 10 pessoas, certamente todas sairão dessa sala contaminados. Ser contaminado não necessariamente significa desenvolver a doença, vai depender da reação de cada organismo.
tá? Nem todo mundo que é contaminado pelo vírus desenvolve a doença, mas ele é um vírus altamente contagioso, ou seja, a grande maioria das pessoas que entram em contato com o vírus se contaminam. Outra coisa, a máscara de pano, ela realmente protege ou realmente ela é meio que eficaz? Como é que funciona? A máscara de pano, ela não é muito eficiente, ela não protege muito a pessoa. O melhor são essas máscaras cirúrgicas, tem diversos tipos, né? As mais eficientes as máscaras cirúrgicas, porque elas têm várias camadas e elas funcionam como um filtro natural, né? Melhor a máscara de pano do que não usar nada, mas a máscara de pano, comparado com as máscaras cirúrgicas, a eficiência das máscaras cirúrgicas chega a ser 50, 60 vezes mais eficiente do que a máscara caseira de pano. Mais precisa. Eu Mais quero fazer uma precisa. pergunta para o doutor Daniel. Sim. É verdade que o STF tirou o poder de... tirou a responsabilidade do nosso presidente? Como é que funciona esse negócio? Uns falam uma coisa, outros falam outra. De quem realmente é essa responsabilidade? Bom, em primeiro lugar, eu queria te agradecer por essa pergunta, dado o volume de notícias falsas que circulam nas redes e até nos bares, nas ruas, de pessoas que falam que o presidente da República foi impedido, tolhido de agir em relação à Covid-19. Eu vou falar diretamente para o telespectador, porque isso aqui é central. O que o STF, o Supremo Tribunal Federal, decidiu, provocado pelo Partido Democrático Trabalhista em meados de 2020, ou seja, no início do ano passado, foi o que está prescrito na Constituição. O sinônimo de STF é guardião da Constituição Federal Brasileira. O presidente da República pode muito, mas não pode tudo. O que o STF decidiu, provocado, repito, pelo PDT, foi que estados, municípios, Distrito Federal e União Federal têm competência concorrente, Toninho, para atuar nas circunstâncias da pandemia, uma vez que o artigo 23, inciso 2º da Constituição Federal, prescreve que a competência é de todos os entes federativos para tratar da saúde. Portanto, o que o STF fez foi nada mais do que dar uma liminar acentuando aquilo que já está prescrito na Constituição Federal Brasileira. Qualquer pessoa que entrar no Google agora, você telespectador, e digitar artigo 23 da Constituição Federal Brasileira, logo no inciso 2º você vai ver que o que o STF decidiu está totalmente em sintonia com o preceito constitucional. Portanto, em nenhuma circunstância o governo federal foi tolhido de agir dentro da situação de pandemia. Acontece que, para sanar eventuais dúvidas, se um governador de estado e um prefeito de estado fazem decretos que são conflitantes, um dizendo que é para abrir o comércio e outro dizendo que é para fechar o comércio, aquele que está dizendo para fechar o comércio vai prevalecer. Por quê? O direito à saúde, o direito à vida é o maior dos direitos segundo a Constituição. Evidentemente que a economia é uma questão central, evidentemente que as pessoas precisam de dinheiro para sobreviver, mas é aquela frase, o CNPJ é recuperável, o CPF não é recuperável, e justamente por isso o STF tomou essa decisão. Bacana, é uma informação bastante precisa, ficou bem explícita, e a gente agradece aí o nosso telespectadores agradece por ter uma informação precisa, com clareza, e é o que a gente precisa, que muitas vezes a gente fala de um assunto que a gente não tem domínio, e aí vem o doutor aqui e dá essa clareza para nós. Obrigado, doutor. Viu? Doutor Casimiro, mais uma pergunta sobre Covid. Então quer dizer que hoje ainda não tem um remédio que realmente cura. E como realmente foi recuperado tantos pacientes com Covid? Qual é o jeito mais prático, de que maneira essa decisão é tomada? Boa pergunta, Toninho. Os telespectadores têm que entender isso. O coronavírus é uma contaminação extremamente grave, mas não mata todo mundo. Mais de 90% das pessoas que se contaminarem com o Covid, mesmo que não tomar nada, absolutamente nada, só tomarem água e fazerem as suas alimentações habituais, elas irão superar a infecção, né? Então a gente tem que entender que mais de 90% das pessoas não desenvolverão sintoma nenhum. Alguns desenvolverão sintomas leves, outros vão desenvolver sintomas moderados e uma porcentagem
muito pequena da população vai desenvolver os sintomas graves da doença, né? Por isso que é importante a gente ter esses cuidados que a gente tem, falando sobre o distanciamento social, sobre o uso da máscara. Por quê? Para que as pessoas não adoeçam todas ao mesmo tempo e isso colapse o sistema de saúde, né? Uma coisa é o seguinte, quando você tem um contato muito grande, você está num ambiente de muita aglomeração, existe muito vírus circulante, que a gente chama na medicina uma carga viral muito alta, as pessoas vão ter um quadro muito grave. Isso é muito fácil da gente entender. Vamos supor que você é atacado por 3, 4 abelhas. Isso vai te causar um estrago. Agora, se você for atacado por um enxame de 40, 50, 60 abelhas, o estrago vai ser muito maior, vai ser muito mais violento. Então, a chance dessa pessoa se recuperar vai ser muito menor. Então, a gravidade da doença depende de duas coisas. Primeiro, dos fatores individuais. A capacidade de cada pessoa reage de uma maneira, tem um sistema imunológico melhor ou pior para uma determinada doença em relação a outra, em relação às outras pessoas. E o outro fator é a carga viral. Depende, por isso que os profissionais de saúde, antes da vacinação deles, eram os que mais padeciam e que tinham o maior índice de mortalidade. Porque se ele está num ambiente, numa enfermaria que tem vários pacientes de Covid, eles recebem uma carga viral muito maior do que receberiam se eles estivessem em outro ambiente. Por isso que eles foram os primeiros a sofrer e tiveram um sofrimento tão grande. Então, é um folclore, é um mito essa história de que eu tomei o tratamento precoce e eu sarei. Essa pessoa que tomou o tratamento precoce e sarou, ela ia sarar com tratamento precoce ou sem tratamento precoce. Por quê? Porque o Brasil é o campeão mundial de uso desses medicamentos e é o segundo país com maior incidência de mortalidade do planeta. Só perde para os Estados Unidos por enquanto, porque as projeções é que nós ultrapassaremos os Estados Unidos até setembro, outubro, nós vamos ser o campeão mundial de mortalidade. Então, se houvesse uma relação entre o uso de tratamento precoce e cura da Covid, nós seríamos um dos países com menor índice de mortalidade do planeta e, pelo contrário, nós somos o segundo e caminhamos firmemente para esse vergonhoso título de ser o campeão mundial de mortalidade pela Covid, né, nessa pandemia. Estamos chegando quase a 500 mil mortos do Covid. Sim. Doutor, outra pergunta bastante pertinente. É verdade que o pessoal de rua, eles não pegam Covid? E qual que é a imunidade dele? O álcool realmente faz com que o vírus não ataque eles? Como é que funciona isso? Ou isso não é verdade? É mito? É mito. O pessoal de comunidade de rua pega Covid e morre de Covid, né? Acontece que sabe o que protege o morador de rua? É a exclusão e é o isolamento social que ele tem. Você vê alguém chegando na rua e abraçando o morador de rua? Você vê as pessoas se aglomerando em volta do morador de rua para bater um papo com ele? Não. Os moradores de rua, a grande maioria deles, andam isolados, sozinhos ou em companheiros, 2 ou 3 no máximo. Então, eles não se aglomeram, tá? E eles morrem. Morrem de Covid, morrem de fome e, como aconteceu esta semana em Campinas, infelizmente, morrem de frio. Doutor Daniel, o médico que prescreve o tratamento precoce, ele está cometendo crime? Os YouTube, também o farmacêutico, eles às vezes incentivam a levar um remédio como tratamento precoce. Isso realmente é legal? Isso é crime? Como funciona? Bom, é preciso separar, porque dentro do escopo da sua pergunta, o senhor coloca tanto médicos quanto farmacêuticos e youtubers. Então é necessário primeiro fazer uma subdivisão. Os médicos, por uma questão de força do Conselho de Classe, qual seja o Conselho Federal de Medicina, que tem uma disposição sobre a qual o Dr. Casemiro, que é presidente da Federação Médica Brasileira, vai aprofundar daqui a pouco, o médico não comete crime ao prescrever esse tipo de tratamento dito precoce, dito prematuro, enfim, não há nem sequer consenso acerca do nome que se dá a esse tratamento, que, como o Dr. Casemiro antecipou agora há pouco, é ineficiente, mas, repito, eu não tenho qualificação técnica para dizer sobre isso. Mas não, a resposta em relação a médicos eles não cometem crime ao prescrever esse tipo de tratamento. Entretanto, os youtubers, os digital influencers, né, esse pessoal que fica nas redes sociais prescrevendo remédios, dizendo que foi curado milagrosamente por um remédio ou outro, esses sim podem ser submetidos à aplicação da lei penal, uma vez que o artigo 283 prescreve o crime de charlatanismo, que consiste no quê? Prescrever medicações que não têm eficácia como se milagrosas fossem. E é justamente isso que esses
influenciadores digitais fazem corriqueiramente. É muito comum abrir a internet e ver uma pessoa que sequer médica prescrevendo um tratamento sem eficácia, de acordo com a ciência, e como se fosse milagroso. Então essa pessoa está sim submetida aos ditames legais da lei penal, porque o artigo 283, reitero, prescreve como crime o ato de charlatanismo. Bacana, ficou bem explícito. Obrigado, doutor. Toninho, se eu me permitir, só complementar o doutor Daniel em relação ao tratamento precoce. O tratamento precoce, ele não tem eficácia sobre a doença. Isso não constitui crime. O que se constituiria crime seria se o médico desse um medicamento que ele sabidamente tem conhecimento que possa prejudicar o paciente. Por que a gente combate o tratamento precoce? Porque isso pode dar para a população uma falsa ideia de que ela está protegida tomando esses medicamentos, e ela não está protegida. Esse é que é o grande perigo do tratamento precoce. Eu estou tomando aqui meu kit precoce, então eu posso relaxar com a máscara, eu posso ir num barzinho, eu posso ir numa festa, achando que está protegido, e ele não está protegido. Tá? O que está comprovado cientificamente é que esses medicamentos não fazem nenhum efeito positivo sobre a doença. Portanto, não é crime porque não faz mal também, um mal efetivo. Agora aparecem alguns trabalhos dizendo que uma dessas drogas pode dar arritmia cardíaca, pode comprometer outras funcionalidades do organismo do ser humano. Então, a hora que isso estiver cientificamente comprovado, a manutenção da prescrição desse medicamento comprovadamente nocivo ao ser humano, ele será constituído como um crime. Foi o que aconteceu, por exemplo, em Manaus, quando uma médica, da cabeça dela, resolveu colocar uma determinada droga que é usada oralmente no nebulizador e dar para os pacientes inalarem com nebulização, e alguns morreram. Isso é um crime, ela cometeu um crime e ela está respondendo criminalmente, civilmente e eticamente pela atitude irresponsável que ela tomou. Doutor, outra pergunta. A vacina, ela prejudica a gravidez? Em que momento ou isso não acontece? Então, isso é importante. Os primeiros trabalhos que foram feitos da vacina não usaram as mulheres grávidas como grupo de estudo. Por quê? Quando você vai fazer um grupo de estudo de um medicamento novo ou de uma vacina nova, você vai pegar aqueles cujos eventuais efeitos adversos sejam o mínimo possível. Então, você foi pego população saudável na faixa de 20 a 50 anos. Aí foi feito um primeiro trabalho populacional e viu que havia segurança e eficácia das vacinas nessa população. E aí foi feito um estudo com os 50 a 60 anos e acima dos 60 anos. A hora que a ciência comprovou que o efeito benéfico da vacinação estava cientificamente comprovado e que os eventos adversos eram o mínimo possível, foi liberada a vacinação populacional. Nesse processo de vacinação, observou-se que algumas mulheres grávidas inadvertidamente tomaram a vacina, ou porque não sabiam que estavam grávidas, ou porque engravidaram logo depois que tomaram a vacina, ainda sob o efeito imediato da vacina. E ficou comprovado que essas pacientes não desenvolveram nenhuma doença, não houve nenhuma afetação contra o seu nenê, o seu feto. E como começou a aumentar significativamente a mortalidade de gestantes e a contaminação em casos graves em gestantes pelo coronavírus, o Comitê Científico da Organização Mundial da Saúde, depois também o Comitê Científico do brasileiro, da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, autorizou a vacinação das gestantes. Então, não existe nenhuma restrição hoje à vacina em relação à gestante em qualquer fase da gravidez, seja no começo, no meio ou no fim da gravidez. Depois podemos explicar por que a grávida se tornou uma das populações de maior risco em relação ao Covid-19, né? Porque no começo da doença ela pegava, o vírus não é bobo, ele vai em quem é mais fraco primeiro. Ele começou a pegar o quê? Idosos e idosos com comorbidades, né? A partir do momento que essas pessoas foram morrendo e começaram a ser vacinadas, aquelas que sobreviveram, ele baixou de faixa etária. Começou a pegar a população entre 50 e 60 anos. Hoje, mais de 60% dos pacientes internados com Covid estão na faixa entre 35 e 50 anos. Ou seja, como a população acima de 50 anos já está, a grande maioria dela vacinada, ele começa a invadir outras
faixas etárias. E isso sobrecarrega muito mais o sistema de saúde, porque é uma faixa etária que tem menos comorbidade e a pessoa tem mais resistência. Então, se a gente tinha em média internação de UTI de 7 a 10 dias na primeira onda, hoje uma pessoa com Covid-19 fica entre 14 e 20 dias internada, ou seja, há uma rotatividade menor e dá uma sobrecarga maior sobre o sistema de saúde propriamente dito. A gestante ela tem um risco maior, porque a gestante, a mulher quando engravida, ela tem uma série de alterações metabólicas no seu organismo para suportar a gravidez, algumas delas ligadas à neovascularização, para formar placenta, para alimentar o nenê. Isso faz com que as células da gestante ela multiplique por 3 ou 4 vezes o número de um receptor chamado ECA2. E o vírus usa o receptor ECA2 para entrar na célula de qualquer ser humano. Se a gestante tem 3 ou 4 mais receptores, é como se ela tivesse 3 ou 4 mais portas abertas para o vírus entrar. Então, uma mulher não grávida que tem um contato com uma carga viral de 100, ela vai ser contaminada por 20, por exemplo. E uma mulher que grávida, que recebe uma carga viral de 100, ela vai ser contaminada por 80 vírus, 4 vezes mais. Por isso que se tornam os casos mais graves e muito mais curto o período do tempo da contaminação até a manifestação dos sintomas. Obrigado, doutor, pela explicação. Outra pergunta bastante pertinente. Doutor, uma pessoa depois de vacinada com as 2 vacinas ou uma dose, ela pode ser um receptor e um transmissor, porque vai ser desautorizado o uso da máscara. Isso é possível ou não? É possível, ela pode ser um transmissor. Primeiro vamos entender como que a vacina protege, porque nós temos as janelas sorológicas da vacina. Na hora que você toma a primeira dose, seu organismo começa a produzir anticorpos depois de 3 semanas. E produz uma quantidade de anticorpos. Para você estar completamente imunizado, você precisa de uma segunda dose, que é uma segunda carga de estímulo ao seu sistema imunológico, para você aumentar ainda mais a quantidade de anticorpos. A segunda dose também leva 3 semanas para atingir o pico. Então, para acabar com o folclore, dizer, a vacina não funciona porque fulano tomou a vacina e morreu. Um dos exemplos foi o Agnaldo Timóteo. Ele tomou a vacina e contraiu, ou provavelmente já tomou a vacina doente, ou ele contraiu a doença nos primeiros dias depois de ter tomado a vacina. Ele estava naquela janela sorológica. Isso vale tanto para a primeira como para a segunda dose. A pessoa só estará seguramente protegida contra a Covid 3 semanas depois de ter tomado a segunda dose. Mas ele pode continuar sendo um portador são e um transmissor. Por isso que a gente só vai poder estar livre das máscaras, retomar nossa atividade econômica, retomar nossas atividades familiares, retomar as nossas atividades sociais como o mundo era antes da Covid, quando nós tivermos pelo menos 70% de toda a população vacinada. Porque aí você tem o efetivo imunidade de rebanho. Esses 70% vacinado protegem os 30% que ainda não foram vacinados. Quer dizer que a doença não vai desaparecer? Não. Vai ser como é a nossa gripe sazonal do influenza. Algumas pessoas terão, mas numa gravidade muito menor, porque a quantidade de vírus circulando e a carga viral vai ser muito menor, né? E vai pegar uma população mais jovem, porque nós vamos ter até o final do ano, se Deus quiser, todos os adultos acima de 18 anos vacinados. Doutor Daniel, o que poderia ter sido feito para que a vacina viesse para o nosso país com mais rapidez? A gente sabe que o nosso país, tudo gera a tal da burocracia. Bom, Toninho, é muito fácil ser engenheiro de obra pronta. É muito fácil realmente falar depois que aconteceu. Mas nesse caso específico, de fato, houve um grande atraso e eu não atribuo esse atraso a nenhuma normativa, a nenhuma lei, a nenhuma burocracia. Muito pelo contrário. Eu atribuo, assim como todos os técnicos do Brasil, a uma negligência por parte do governo federal que não adquiriu tempestivamente as vacinas que estavam sendo oferecidas pelo mundo. A Pfizer, por exemplo, ofereceu vacinas para o Brasil, cerca de 70 milhões de doses no ano passado, por 11 ofícios que sequer foram respondidos pelo Ministério da Saúde. Quando a gente fala que o Brasil tem um problema legal, um problema burocrático, de fato tem em muitas áreas. Mas no caso específico da vacinação, eu vou te dar um exemplo muito concreto, um exemplo para os telespectadores entenderem o quão eficaz é o Sistema Único de Saúde em relação à vacinação.
O caso da influenza, que o Dr. Casimiro trouxe agora há pouco, na primeira década dos anos 2000, o Brasil conseguiu vacinar 80 milhões de pessoas em 3 meses contra a influenza. Isso dá cerca de 26 milhões de vacinas aplicadas por mês em 3 meses. O que se vê hoje é um total descompromisso por parte do governo federal em relação à compra de vacinas, tanto que o Brasil começou a vacinar muito depois do que se poderia ter conseguido. Conforme o presidente do Instituto Butantan, o Dimas Covas, o Brasil poderia ter sido o primeiro país do mundo a vacinar, uma vez que se produzem vacinas aqui, a vacina do Butantan. Então assim, Toninho, é muito verdade que existe essa impressão, essa sensação do povo brasileiro de que as leis muitas vezes atrapalham, e de fato isso acontece em muitas áreas. Mas em relação à vacinação... Especificamente esse caso não. Nesse caso não, é um total descompromisso. Ontem mesmo, essa semana, o presidente da República, infelizmente, afirmou que a vacina do Butantan não tem comprovação científica. É só analisar, pessoal, o caso de Serrana, aqui no interior de São Paulo, que praticamente estancou a doença porque foi a cidade teste da Butantan, onde se aplicou em mais de 70% da população adulta, o que o Dr. Casimiro falou que é o percentual mínimo para que se atinja a imunidade de rebanho. Ou seja, a imunidade de rebanho foi atingida na cidade de Serrana através da vacina do Butantan, que, segundo o presidente da República, erradamente, não tem eficácia comprovada cientificamente. E eu gostaria de saber também, desculpa só de interromper, Toninho, se o doutor Casimiro tem alguma complementação a fazer em relação a isso, uma vez que tem um conhecimento técnico muito grande nessa área. Não, sim, doutor Daniel, Toninho, telespectadores. O Brasil tem um dos melhores programas de imunização do mundo, um dos mais importantes. O problema hoje da vacinação no Brasil é que não tem vacina. Tudo que chega é rapidamente aplicado. Tudo. Chegou, é aplicado. Aí, de repente, paralisa a vacinação porque não tem mais vacina. O problema, como colocou muito bem o doutor Daniel, é que o governo, o ministro Mandetta, quando ele estava no ministério, ele fez um planejamento para começar a vacinação, se todos os contratos que estavam sendo negociados pelo governo brasileiro fossem cumpridos, era para a nossa vacinação começar na segunda quinzena de novembro, no máximo na primeira quinzena de dezembro. Nós começamos em janeiro e com uma quantidade de vacina que permitiria que hoje, no dia 16 de junho, nós tivéssemos toda a população acima de 40 anos vacinada. 100% de toda a população acima de 40 anos vacinada e toda a população, independente da sua idade, com comorbidade, também vacinadas. Alguns locais estão começando a vacinar a faixa etária de 60 a 62 anos, outra de 58 a 60, ou seja, nós estamos uma década de vacinados atrasados em relação ao planejamento inicial feito pelo ministro Mandetta, com os contratos que estavam sendo negociados na época e que o governo Bolsonaro, quando assumiu o Pazuello, o general, assumiu o Ministério da Saúde, ele não deu seguimento a essas negociações e não comprou as vacinas quando as vacinas tinham que ser compradas. Hoje a gente vive um agravamento da pandemia no mundo inteiro. A Índia, que é a maior produtora de vacina do mundo, está vivendo um dos casos de maior incidência da doença. E é óbvio que se eles são os maiores produtores, eles vão dar prioridade para vacinar a população deles do que agora produzir vacina para nós. Mas se os contratos tivessem assinado lá atrás, nós já estaríamos com as vacinas aqui nos braços dos brasileiros. Doutor Casimiro, uma última pergunta. Sim. Os efeitos colaterais dessa vacina pode realmente ter, o pessoal da terceira idade, inclusive que eu faço parte, tem muito medo de tomar a vacina, inclusive eu tenho medo dos efeitos colaterais. Um diz que o camarada pode encurtar um braço, pode ter vários problemas em relação a essa vacina. Isso é fato, é fake news, ou o estudo ainda realmente não chegou a esse ponto? Não, existem estudos científicos comprovando, não tem efeito colateral danoso significativo nenhum. A pessoa pode ter um sintoma que nem quem toma a vacina da gripe já tomou, já tomei, você também já deve ter tomado, também sou da terceira idade que nem você, graças a Deus, né? Conseguimos chegar aqui, espero que os jovens tenham essa oportunidade também de gozar a vida na terceira idade como nós estamos gozando. O máximo que ela vai ter é uma indisposição, um pouco de dor no corpo, uma coisinha muito leve, muito tranquila que eu tive. Eu tomei a primeira vacina, eu tomei da AstraZeneca, tive um pouco de dor no corpo no dia seguinte e depois, dali 2 dias, eu estava absolutamente normal, sem sentir absolutamente nada. Na segunda dose, nem esses sintomas eu tive, só tive um leve dor no local da aplicação da vacina e mais nada.
Existiram alguns casos, teve derrame cerebral, teve isso, teve aquilo. Todos esses casos foram estudados pela ciência, foram estudados mundialmente em diversos países, não só no Brasil, e ficou comprovado que essas pessoas teriam essas complicações independente da vacina. Ou seja, elas estavam na iminência de ter um derrame cerebral, de ter um coágulo, alguma coisa, e tiveram coincidentemente logo depois da vacina. E foram casos muito raros mesmo. A incidência de efeitos colaterais em relação à vacina é menor do que os efeitos colaterais do uso de uma simples dipirona, que algumas pessoas que são alérgicas à dipirona podem ter até um choque anafilático e morrer. E a vacina não teve nenhum caso de morte por causa da vacina cientificamente comprovado. Doutor, eu agradeço a explicação, ficou claramente, bem explícito. Eu quero que o senhor mande, doutor, uma mensagem para essa pessoa da terceira idade, assim como nós, que tem medo da vacina. Mande uma mensagem para ele, incentive ele a tomar a vacina, por que deve tomar? Meu querido e minha querida telespectadores, principalmente aquele que está na terceira idade. Nós ainda há um novo conceito hoje de terceira idade, que já se fala na melhor idade, porque nós temos experiências, a gente não comete os mesmos erros que a gente cometeu e a gente consegue aproveitar melhor as energias que nós ainda temos. Vamos tomar vacina para viver mais, para viver melhor, para daqui a pouco a gente poder voltar para os nossos bailes, para as nossas reuniões familiares, curtir os nossos netos, os nossos filhos, os nossos sobrinhos. Vamos tomar a vacina para ter saúde, para ter felicidade, para que o mundo volte a ser como ele era antes e a gente volta a ter a liberdade que a gente já teve e que a gente não fique mais preso dentro de casa, sofrendo de saudade dos entes queridos. Tomem a vacina sem medo de ser feliz. Obrigado, doutor. Doutor Daniel, eu quero agradecer ao senhor a sua presença, também do doutor Casimiro. Obrigado mesmo de coração. Você será sempre bem-vindo no Frente a Frente com o Toninho, é uma honra para nós, tá? Doutor, mande uma mensagem naquela câmera. Bom, telespectadores aqui da querida TV Sol, aqui da cidade de Indaiatuba, gostaria de mandar uma mensagem de otimismo nesse momento tão difícil, seja pela perda de parentes, de amigos próximos, de entes queridos, e seja também nesse momento tão difícil economicamente que o país vive, com a alta da inflação, com o desemprego lá em cima. Eu gostaria de mandar uma mensagem a vocês de que a gente vai virar esse jogo, de que o momento é difícil, mas que o Brasil, como sempre, vai vencer e de que, depois de toda a tempestade, vem o arco-íris. E tem um recado final que eu gostaria de dar, não sou o médico da entrevista, mas eu gostaria de dar um recado. Segundo o que se veicula na imprensa, está acontecendo uma grande abstenção em relação às pessoas que tomaram a primeira dose na hora de comparecer à segunda dose. Por favor, compareçam para tomar a segunda dose da vacina. E como ressaltou o doutor Casimiro, que está aqui ao meu lado, você só ficará imune após 3 semanas da segunda dose. Do dia que você tomar a segunda dose, contam-se 3 semanas depois. Só assim você estará de fato imunizado. Portanto, se proteja, proteja quem você ama e proteja o mundo como um todo. A gente vai virar esse jogo. Muito obrigado a você, Toninho, e a todos os telespectadores. Forte Toninho, abraço. Muito obrigado, telespectadores, muito obrigado. Se cuidem, fiquem com Deus. E não vai virar jacaré. Esse negócio vai virar jacaré, isso não é verdade, né? Doutor, obrigado mais uma vez, doutor. Doutor Daniel, né? Nossa, errei o tempo inteiro o nome do doutor Daniel, né? Mas o importante é que deu certo no final. E eu sou nordestino e eu erro mesmo, e depois eu erro de novo e tá tudo certinho. Eu não me importo muito com esse negócio de errar, não. O mais importante é que no final tudo dá certo, né? E obrigado, gente, obrigado de coração. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado, nossos telespectadores. E até sexta-feira, assim, se Deus nos permitir.